Boa noite, queridos irmãos e amigos. Estamos aqui para mais uma missa realizada pela Primeira Igreja Batista de Presidente Prudente. É uma alegria podermos estar aqui mais uma vez para juntos aprendermos mais uma lição que foi abordada na nossa EBD de domingo passado. Nós aqui adotamos a revista Compromisso, estamos chegando já ao término de mais um trimestre, onde nós estudamos sobre o Sermão do Monte. E a lição, o tema abordado na última EBD, é a persistência na oração. Nós vamos fazer agora a leitura do texto áudio da lição, e que se encontra lá no Evangelho segundo Mateus, escreveu, capítulo 7, versículo 7. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 7. Diz assim a palavra do nosso Deus: Pedi e dar-se-vos-á. Buscais e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Nós vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele a direção para esse estudo que teremos nesta noite. Oremos. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós te somos imensamente agradecidos por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, para juntos estudarmos mais uma porção da Tua palavra. Dá-nos, ó Pai, entendimento da palavra, Senhor, para que possamos não sermos meros ouvintes, ó Pai, mas praticantes da Tua palavra. Ajuda-nos a entendermos e a colocarmos em prática aquilo que o Senhor quer que façamos, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome. Abençoe, Senhor, a cada participante dessa mesa de explanação. Usa, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos, e também a cada ouvinte, Senhor, cada pessoa que está nos acompanhando ou que irá nos acompanhar em algum momento, que o Senhor fale profundamente a cada coração, a começar em mim. Te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos diante da Tua palavra. E te pedimos, ó Pai, que o Senhor continue conosco. Abençoe também todos os membros da nossa PIBPP e aqueles, ó Pai, em especial, que estão precisando da Tua intervenção, Senhor, com seus pedidos de oração, Senhor. Cuida de cada um. É isso que nós te pedimos. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Está aqui conosco nesta noite o pastor Benedito Gabriel, que é um dos membros do nosso colegiado pastoral, também o pastor Edson Borges de Souza, PIBPP. E então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra aos pastores. A primeira parte ficará com o pastor Benedito Gabriel e depois o pastor Edson Borges de Souza. Presentes, pastor Edson, diácono William, diácono Flávio Claudino, e a todos os que nos acompanham pela internet, que participam dessa interessantíssima mesa de explanação, porque ela consolida aquilo que nós aprendemos nos domingos aí pela manhã na escola dominical, e eventualmente também surgem questões que podem ser abordadas aqui. No início desta lição, a número 12 da nossa revista Compromisso, que é o que nós estudamos neste trimestre, o título da lição 12 é A Persistência na Oração. E o conteúdo deste estudo específico da lição 12 é uma retomada do tema da oração abordado no capítulo anterior, no capítulo 11, ou seja, na lição de número 11, que fala dos cuidados necessários ao viver cristão. E Jesus advertiu os seus discípulos a se resguardarem do falso julgamento, da hipocrisia e da profanação do sagrado, que se constitui em heresia. Todos eles foram conscientizados da necessidade do autoexame, de perscrutarem seu interior, desculpem, estou sendo solicitado aqui. Desculpe. Hipocrisia, profanação do sagrado. Todos os discípulos foram conscientizados da necessidade do autoexame, de perscrutar em seu interior para agir segundo a reta justiça. Nos versículos de 7 a 12, Jesus conscientiza os seus discípulos de que todo ser humano é limitado, falível,
suscetível a erros que somente Deus pode julgar com perfeição. Esta é a razão pela qual os súditos do reino precisam enveredar pelo caminho da oração, como alternativa eficaz na busca do discernimento de Deus. Neste estudo veremos 3 princípios que Jesus nos ensina sobre a persistência na oração. O primeiro é, devemos ter uma... Meu Deus. Vamos desligar para mim. Devemos ter uma persistência, uma predisposição para Deus. E devemos ter consonância com a vontade de Deus. E por fim, que será abordado pelo nosso querido pastor Edson, a reciprocidade da prática da justiça. Mas, antes de seguir aqui, eu gostaria de verificar aqui e compartilhar com os que nos assistem alguns fatos sobre a oração. Em Provérbios, capítulo 28, versículo 9, se diz: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, a palavra de Deus, até a sua oração será abominável. Isso está em Provérbios 28, 9. Este versículo fala sobre o perigo de rejeitar a lei e a verdade de Deus, o que torna até mesmo a oração de alguém inaceitável para o Senhor. É o caso de muitos nesse mundo. Pensam que são ouvidos do modo como eles querem, na sua busca a Deus, quando o buscam, se buscam. Então, nesses casos em que eles não podem ser ouvidos por causa da sua total afastamento de Deus, a igreja foi nos ordenada a orar por todos os homens, a igreja deve orar e interceder por todos eles. Pessoas fazem rezas e outras coisas por aí, mas não tem nenhuma comunicação com Deus, só socorre-se de Deus quando está numa grande dificuldade. E a palavra lei aqui no texto refere-se à palavra de Deus, aos seus ensinamentos, e a pessoa que de modo intencional ignora ou se recusa a ouvir a lei de Deus está em rebelião contra ele, seja alguém do próprio reino ou alguém que ainda não conhece a Jesus e não integra ainda o reino. E devido a essa desobediência e rebeldia, a oração dessa pessoa se torna, como lemos no texto, abominável, ou seja, detestável e inaceitável aos olhos de Deus. E não é que Deus não possa ouvir a todos, mas a oração vinda de um coração que rejeita a sua vontade não é ouvida de modo aceitável. Logo, a mensagem central neste versículo que lemos é que a desobediência e a rejeição da verdade divina invalidam as orações de uma pessoa, a menos que ela se volte para Deus com um desejo sincero de confissão, perdão e mudança. Isto é, em estado de contrição, que é o sentimento pungente de arrependimento por pecados cometidos e pela ofensa feita a Deus. Mas deve fazê-lo menos pelo receio do castigo do que por amor e gratidão à divindade. Então, Jesus fala aos seus discípulos, aos que já são do reino, aos que temem a Deus. Mas a gente gostou de lembrar aqui que o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável, rejeitada. E recusar-se a obedecer a Deus, a fazer a sua vontade, constitui-se numa rebeldia ou, mais humanamente falando, numa recusa de obediência. E eu que servi o exército, uma das coisas que aprendi lá foi que a maior transgressão no militarismo não é agredir o superior, por exemplo, é grave, mas não é o pior. O pior crime militar é recusa de obediência, é o agravado com a maior pena. Então, é a pior coisa possível que se pode fazer no militarismo, é recusar a obediência. E o homem, como nós vimos também em Provérbios 29, versículo 1, o homem que muitas vezes é repreendido e endurece a cerviz, a coluna cervical, será quebrantado de repente sem que haja cura. A expressão endurecer a cerviz significa ser teimoso, obstinado e se recusar a aceitar conselhos ou correções. O que, segundo o texto, o homem muitas vezes repreendido e endurece a cerviz,
será quebrantado de repente sem que haja cura, leva a uma destruição ou quebra irreparável. Isso vale para gregos e troianos ou para salvos e não salvos. O texto se refere à teimosia, recusa em obedecer, aceitar uma repreensão, o ensino da palavra de Deus. A imagem de alguém que não inclina o pescoço, a cervical, para ouvir com reverência, resistindo ao que é dito para seu próprio bem. E indica que a consequência da teimosia é uma destruição súbita, sem possibilidade de recuperação ou cura. Ou seja, o verso alerta que a obstinação e a recusa em aceitar repreensões, mesmo as benéficas, podem levar a um trágico e irreparável destino. E voltando à nossa lição, Jesus orienta seus discípulos, todos que o temem, todos que o servem, a igreja hoje, no seu sentido amplo, que devem persistir na oração, devem ser contritos, devem ser sinceros e devem ter essa predisposição permanentemente em si para buscar a Deus, para servir e temer a Deus com alegria no coração, não forçado, não por formalidade apenas. E Jesus exortou os seus discípulos a cultivar uma disposição para Deus, a fim de serem bem-sucedidos com a intervenção de Deus na obediência de tudo aquilo que transcende os limites da competência humana, no que se refere à instrução, orientação e dádivas. E 3 verbos foram usados no texto inicial, que nós vemos aí do Mateus 7,7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. 3 verbos no imperativo, inclusive, foram utilizados por Jesus. Pedi, batei, buscai. O tom é imperativo, pressupondo que a intervenção de Deus será a resposta à oração daqueles que o invocam com o espírito quebrantado, submisso, em plena submissão, dispostos a agir em obediência à vontade soberana de Deus. E a tríplice promessa de receber o que se pede, achar o que se busca e acessar o caminho através da porta que se abre, que está no versículo 8, não se constitui uma garantia de que a vontade humana, que não é boa, perfeita, sempre será satisfeita por Deus. Mas aquilo que nós pedimos, segundo a vontade de Deus, isso sim há a promessa de ser atendida e satisfeita por Deus. Prova disso, de que nem tudo que nós oramos e pedimos recebemos, é que o próprio Filho de Deus, diz o autor, orou 3 vezes para que o Pai removesse o cálice de sofrimento e vergonha da cruz que o aguardava. Ele o fez lá no jardim do Getsemane. Mas Deus não lhe concedeu o que pediu. Não havia outro que pudesse realizar a tarefa que Jesus veio para desenvolver neste mundo. E Deus, certamente com muita dor, sacrificou seu Filho por um amor que não compreendemos por todos nós. E ele foi sacrificado e o seu pedido de alívio não foi concedido. Mas Jesus orou de modo muito sábio. Ele disse que se fosse possível que passasse dele, mas por outro lado ele disse, mas seja feita a tua vontade e não a minha. E lembremos que ele era um homem, ele pedia com todas as aflições que a carne porventura pudesse lhe trazer. Meu Pai, se não for possível afastar de mim esse cálice em que eu beba, seja feita a tua vontade. Essa deve ser a nossa oração. E nós ouvimos aí há uns tempos atrás de uma determinada, vamos chamar de denominação, vai. E eu li um texto deles dizendo, se você orar a Deus pedindo, ó Pai, faça-me segundo a tua palavra, esta coisa que eu te peço, mas faça-se segundo a tua vontade. Eles diziam que era falta de fé orar assim, porque Deus já afirmara que quem buscar achará, e aí quem bater, abrir-se-á. Então, eles achavam que pedir seja feito segundo a sua vontade, era uma falha nossa, que Deus já prometeu, então é só tomarmos posse, era só determinarmos que tal fato acontecesse em nossa vida, esquecendo que Deus é soberano e a vontade dele se faz, se isso for bom para nós.
E às vezes pedimos coisas que podem vir nos destruir. Quantas coisas podemos pedir que são destrutivas para nós? E nesses casos ele não atende porque ele só nos dá o bem. Deus só satisfaz a vontade humana quando ela estiver em consonância com a sua divina vontade. Predisposição para Deus exige persistência, mas também submissão e resignação. Ou, em outras palavras, a oração exige vigor espiritual e persistência, não desistir. Os que permanecem pedindo são os que recebem, e os que permanecem buscando são os que acham. Deus abre a porta aos que permanecem batendo, e ao afirmar que todo que pede recebe, quem busca acha, e ao que bate a porta será aberta, Jesus enfatizava a iniciativa humana de recorrer a Deus e jamais adotar a atitude de passividade e inércia. Eu, conversando ontem com minha esposa, estava dizendo, nem só nesses momentos em que um cristão pede a ajuda ou a direção divina, Deus o atende. Na sua graça e no seu amor, ele atende a todos. Porque é comum aí no mundo dizer-se, se você buscar e não desistir, se você for perseverante, você vai conseguir. Isso é uma palavra de estímulo humano. Muitas vezes as pessoas se autoestimulam pensando assim, achando que há poder em sua crença, em sua determinação de buscar, mas na verdade é Deus que concede por sua graça e sua misericórdia, porque nenhuma coisa boa nos vem a não ser dele. Como diz Tiago 1,17, toda boa dádiva, todo dom perfeito desce do alto, procedente do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Ele não muda de jeito nenhum. Ele continua fazendo o que é bom para aqueles que ele tem misericórdia. E muitos, sem oração, são abençoados por Deus por causa da misericórdia, da graça que ele tem, do amor que ele tem por todos os humanos. E quando Jesus fala do outro item, consonância com a vontade de Deus, um esclarecimento precisa ser feito com respeito ao que foi dito por Jesus. Não há em suas palavras uma promessa de que tudo, coisas, o que se pedir será recebido. Tampouco tudo o que se busca será achado. Não se trata dos desejos pessoais de quem ora. Jesus se referiu a todo aquele, pessoas. As dádivas de Deus podem ser concedidas a quem pede o caminho certo, será achado, por quem busca e o acesso a Deus será concedido, a quem Deus bate as portas da privacidade divina, não a vontade humana, mas a vontade de Deus prevalecerá. E lembremos que Ele é gracioso, Ele é misericordioso. Eu prefiro a ordem misericórdia e graça, porque misericórdia é não dar a punição merecida e graça é dar o que não mereço. Então, graças à misericórdia e à graça divina, todos durante a sua vida são abençoados, mas aqueles que servem a Deus de maneira mais profunda e muito espiritual. Pela persistência na oração, os verdadeiros súditos do reino podem alcançar o favor divino. Isso acontecerá em favor do amor imensurável de Deus. A pergunta retórica de Jesus, a pergunta retórica é aquela que a resposta é óbvia já. Quem dentre vós, seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, dará uma cobra? Lá em Mateus 7, 9 e 10 ele pergunta isso. Induz-nos ao argumento de que todo ser humano, mesmo sendo mau, como eu falei há pouco, é capaz de amar seu filho e fazer-lhe boas concessões. Ainda que o filho esteja sob disciplina, o pai não cometerá uma brutalidade de dar a ele uma pedra em lugar de pão ou uma cobra em lugar de peixe. Jesus deixou bem claro uma coisa: ninguém é bom senão Deus. Ele nos cobre com sua graça, com sua misericórdia, com sua bênção. E segundo um autor muito famoso, William Barclay, diz aqui o autor, o argumento de Jesus era que se os filhos dos homens não são capazes de odiar seus filhos, e Deus, o Pai Celestial, também não se negará jamais
a ouvir as orações de suas criaturas. Russell Champlin, em seu comentário, segundo aqui o autor também, menciona que Jesus ensina que Deus não dá algo semelhante apenas àquilo que é pedido, mas dá a bênção autêntica. O pai humano pode recusar algo aos seus filhos, mas não escarnece deles. O Pai Celeste também não zomba de seus filhos, os discípulos do reino. Deus, somente Deus, sonda os corações, julga as intenções de todos que o invocam por via da oração. E o salmista disse lá no Salmo 64, versículo 6, o íntimo e o coração do homem são indecifráveis. Para nós, seja lá que ciência que nós pratiquemos e que pretensão nós tenhamos de ler o interior do outro, não somos capazes de ler com perfeição. Podemos ver indícios, é possível fazer ciência em cima de indícios. Por exemplo, um autor famoso aí dos Estados Unidos, psicologia para ele é a ciência que estuda o comportamento com o objetivo de mudá-lo. Então ele examina por fora, vê os padrões e tenta depois criar métodos para alterar esses padrões. Isso é muito usado no militarismo. Chama-se condicionamento. Aplica-se a animais, aplica-se a pessoas também. Então condiciona-se a pessoa, mas com Deus não é assim. Ele sabe exatamente a motivação última, o íntimo do homem. E Jeremias disse, eu, o Senhor, examino a mente e provo o coração. Coração aqui tem o sentido de o íntimo, o cerne psíquico do homem. E provo o coração para retribuir a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Jeremias 17:10 nos traz essa preciosa informação. Portanto, os desejos do coração daqueles que oram nem sempre serão satisfeitos. Por isso há uma frase muito comum no meio cristão, principalmente, que quando se ora a Deus, nós podemos obter de três, uma resposta. Seja feito como você pediu, ou podemos ouvir um não farei como você pediu, não farei, ou aguarde, no tempo propício eu lhe enviarei. Então Deus sempre ouve, mas segundo a sua amorosa sabedoria, Ele nos dá aquilo que nos faz bem. Então, meus amados irmãos, nós temos que, como súditos do reino, praticar também a justiça. A justiça, porque é necessário. Os desejos do coração daqueles que oram nem sempre serão satisfeitos. Deus não está a serviço do homem. Pelo contrário, o homem está a serviço de Deus, em cumprimento de sua boa, agradável e perfeita vontade. E nós lemos lá em Jeremias, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Então, muitas vezes, nós não sabemos, porque Pascal, acho que foi Pascal que disse, o coração tem razões que a própria razão desconhece, fazendo a necessária separação entre mente, onde habita a razão, e o coração que é aquele íntimo, lá na região espiritual que o homem não tem acesso, mas Deus tem. E nós precisamos estar na vontade de Deus, seguir as orientações dele, para que nós possamos ser agradáveis a ele, praticando a justiça. Mas, para nosso dia a dia, Jesus deixou uma frase que pode nos dirigir. Ele diz lá em Mateus 7,12, no nosso texto, que é a regra chamada de regra áurea, ou regra de ouro. Portanto, como conclusão de todo o ensino anterior, portanto, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei também a eles. A gente vai no confucionismo, em qualquer outra religião, eles dizem, não faça aos outros aquilo que você não quer que eles te façam. E Jesus aqui, ele vai na ordem direta. Fazei aos homens tudo que vós quereis que eles façam também. Ele inverteu. Inverteu para que nós sejamos o iniciador
da coisa boa que se deve fazer. No comentário a respeito desse texto, um autor disse que esta frase não é, segundo esse autor, não é originária de Jesus. Ela já era grandemente conhecida entre os judeus que antecederam a vinda de Jesus na carne. Ele cita aqui, por exemplo, Tobias, que é um livro apócrifo da Bíblia Católica, lá no capítulo 4, versículo 15, trazendo essa palavra. Ele cita Filo, que é um filósofo judeu de cultura helênica, que também falava isto. E fala do Rabino Hilel, famoso, até citado nas Escrituras. O Rabino Hilel, que falava as mesmas coisas. Então, não só gentios, mas também pessoas que temiam ao Deus vivo, praticavam isso, e tenhamos certeza que tal coisa não saiu da mente humana, que é corrupta. Mas Deus, de algum modo, já havia transmitido isso, que Jesus veio e falou com toda a ênfase, com todo o peso da sua divindade, e ficou para nós atentarmos para ela. E ele diz ainda no versículo 12, porque esta é a lei e os profetas. Tudo que os profetas e a lei nos ensinou é para que, se resumirmos os 10 mandamentos, e Jesus o fez, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso resume tudo. Então, tudo é isto. Mas como fazer o bem se nós somos maus? Com a ajuda de Deus, né? Quando nós buscamos a Deus em contrição, confessamos os nossos pecados, pedimos o perdão, a salvação que Ele quer nos dar, já de antemão até pagou por ela em Cristo, e nós deixamos de ser teimosos, não endurecemos a serviço, como lemos há pouco, e o recebemos como nosso Senhor e Salvador. Nós somos resgatados do pecado, purificados do pecado, ficamos isentos de punição por eles e temos a nossa consciência tranquila diante de Deus, porque Deus em Cristo já pagou por tudo de mal que nós fizemos. Mas Ele espera agora que nós manifestemos uma vida nova, como nós dissemos há pouco. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E devemos buscar a mudança nos nossos valores, em tudo que nos conduz na vida, para que sejamos agradáveis a Deus. E Paulo ainda diz mais adiante, sede imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como Cristo também nos amou. Lá em Efésios 5,12 ele fala isto, 1 e 2. E o apóstolo Paulo, referindo-se aos mandamentos, diz, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, ou qualquer outro mandamento, tudo se resume nisto. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como a Bíblia é maravilhosa. A gente vê esse texto, a cada dia que lê, é novo. Eu me lembro de ter visto uma vez, me deram um caleidoscópio na mão. Era um tubo grande, com um pequeno visor, cheio de muitos cristais, todos disformes. Nenhum deles era igual ao outro. Então a gente olhava assim, o conjunto deles iluminado formava uma imagem bonita. Dava uma chacoalhada, formava outra imagem. E segundo cálculos probabilísticos, nunca mais se vê a imagem que viu a primeira vez. Porque não, é improvável que ela se repita. Então, mas Deus não é mutável assim. Deus é firme. Ele é imutável, como nós dissemos há pouco em Tiago 1,17. Ele é imutável. Ele é amor. Ele nos ama. Ele quer salvar. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Então nós devemos buscar em Deus a nossa redenção e persistimos em oração para nos comunicarmos com Ele. Eu quero concluir aqui, até avancei um pouco na parte que o pastor Edson vai discorrer sobre ela, que eu trouxe aqui algo sobre oração, características da oração. Eu fiquei lendo isso ontem e estava preocupado que faz muito tempo que eu não venho nessa mesa, e a gente vem aqui enfrentar no meu tempo de garoto a gente falava cobrões, né, no futebol. A gente ia enfrentar uns ases na Bíblia como o pastor Edson, então eu me preocupei muito. O termo orar, deriva do latim orare, que quer dizer falar, dizer, reflete a ideia de dirigir palavras a uma divindade, entre tantas que se cria por aí. Mas para o cristão,
Oração a dirigir a palavra ao único Deus verdadeiro, ao Pai de nosso Senhor de Jesus Cristo, em nome de Jesus e ainda na mediação do Espírito que nos habita. Então, quando nós oramos, Jesus quer que nós tenhamos uma oração autêntica, em submissão a Deus e na condução e harmonia com o Espírito. Ele quer que haja satisfação em estarmos em um nível no processo de aprendizado espiritual para agradarmos a Deus, isso é o que Deus deseja. E quando a gente se habitua à prática, a oração faz uma falta incrível. É muito difícil não orar. A gente fica com medo, eu fico com medo, fico temeroso. Embora eu seja falho, meu Deus não falha. Então eu oro a Ele. E a beleza do amor de Deus, o terceiro aspecto, é que Ele pode nos levar a destinos na vida além da nossa imaginação. Como disse o autor, Ele nos dá uma bênção semelhante. Ele nos dá a bênção completa e sempre nos surpreende pela graça, pelo amor, pela misericórdia que Ele tem tido cada um de nós. Então essa é a minha breve reflexão sobre a parte que me cabia ler. E eu passo aqui ao pastor Edson a palavra, ou ao nosso moderador, se ele quiser fazer alguma ponderação, que o pastor Edson vai abordar agora o trecho que vai até a conclusão, que é a reciprocidade na prática da justiça. Graça e paz, pastor Gabriel. Graça e paz. Graça e paz, pastor Gabriel. Nosso amado diácono William Martinez. E aos irmãos que nos acompanham nesta mesa de explanação. E também todos que no decurso do tempo, irão acessar aqui esta mesa de explanação. Agradecemos a Deus esta oportunidade, não é? E já é excelente explanação que fez o pastor Gabriel, não é? E só apenas fazer mais algumas colocações nessa questão do 7:12 da prática da justiça, porque até aqui, como expôs o pastor Gabriel, Jesus ensina a pedir, buscar e bater. Garante que Deus, como Pai Celeste, vai sempre dar o melhor para nós, que mesmo um pai terreno sendo mal, ele não vai dar coisas más a seus filhos. Quanto mais nosso Pai que está no céu, nosso Pai Celestial, dará boas coisas aos que lhe pedirem, não é? E assim como esperamos de Deus boas coisas, devemos também fazer às pessoas aquilo que queremos que elas nos façam, não é? Que é o princípio da reciprocidade, não é? Então, aquilo que eu quero de bom para mim, eu devo querer primeiro de bom para os outros, não é? E aí, Tiago nos lembra que a gente não tem porque não pede, e se pede, pede mal, para gastarmos em nossos próprios deleites, não é? Então, essa prática da justiça tem a ver com a obediência à palavra de Deus. Então, primeiro Deus olha para o nosso coração para atender algo quanto ao que estamos falando a Deus, pedindo, não é? E Tiago coloca isso muito bem. E aí no 4:4 ele fala: infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Não é? Portanto, quem quiser ser amigo do mundo, se coloca na posição de inimigo de Deus, não é? E aí ele fala da ação do Espírito Santo em nós, que tem um zelo muito especial pelos filhos de Deus. E que Deus se opõe aos arrogantes, mas dá graça aos humildes, não é? E aí ele fala da sujeição a Deus e da resistência ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas primeiro, sujeição a Deus, à justiça de Deus. Também aqui no Salmo 40, o versículo 10. Não ocultei tua justiça dentro do coração. Proclamei tua fidelidade e tua salvação.
não escondi da grande assembleia teu amor e tua verdade, não é? Então a justiça deve estar sendo praticada na nossa vida para que Deus ouça a nossa oração. E no versículo 9 do Salmo 38, Senhor, todo meu desejo está diante de ti, e meu anseio não te é oculto, não é? Então, o que podemos concluir da prática da justiça é que Deus primeiro olha para a nossa vida, não é? Para depois atender a nossa oração. Por isso Salomão lembra também em Provérbios que a oração daquele que não pratica a lei de Deus é abominável, né? Deus não aceita a oração daquele que despreza a sua justiça, a sua palavra. Em Gênesis 4 nós temos o caso de Caim e Abel. Atentou Deus para Abel, para a sua oferta, mas não atentou Deus para Caim, nem para a sua oferta. Então é muito importante que naquilo que nós estamos pedindo a Deus, buscando, batendo, ou seja, indica insistência em estar na sua presença, devemos perguntar, o que eu estou fazendo, né, pelos outros? Eu estou pedindo mais recursos para uma vida mais tranquila, não é? Comprar o sapato que eu quero, comprar a comida que necessito, a roupa, mas de tudo que Deus tem me dado, eu tenho também compartilhado, não é? Eu tenho compartilhado roupa, calçado, recursos para ajudar os vulneráveis. Já começar do meu contexto familiar, não é? Porque Paulo lembra que aquele que não cuida dos seus negou a fé e é pior do que um incrédulo, né? Então é muito importante na oração a prática da justiça de Deus, né, na nossa vida. E tendo o pastor Gabriel já exposto todo esse ponto, eu coloquei esses outros textos, né? E agora vamos para a conclusão, onde ele mostra uma sincera predisposição para, em relação a Deus, para sempre nos ouvir. Deus está sempre pronto a ouvir. O problema não está em Deus, está sempre em nós. Isaías lembra isso, Isaías 59:1. A mão do Senhor não está encolhida, né, para que não possa salvar, e nem o seu ouvido surdo, para que não possa ouvir. Mas as vossas maldades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouve, né? Então, devemos sempre, antes de estar pedindo algo a Deus, perguntar: eu estou obedecendo a palavra de Deus, não é? Ou eu estou egoisticamente pedindo mal, pedindo coisas que vão me agradar, vão me trazer grande satisfação, mas que não fazem parte do plano de Deus para a minha vida, não é? Veja que Paulo em Filipenses capítulo 4, ele fala: eu já aprendi a estar contente em qualquer situação. Sei ter fartura e também passar necessidade, não é? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, daí, e também entender que a oração é comunhão. É comunhão. Eu li de Walter Knight que Deus mandou 2 anjos. É claro que é uma linguagem, é uma metáfora, né? Figura de linguagem para a gente entender o que é que acontece com os homens. Um anjo tinha um cesto para receber os pedidos e o outro os agradecimentos. O cesto dos pedidos logo voltou cheio para o céu. E os agradecimentos ficou aqui mais um tempo. Depois ele voltou só com alguns agradecimentos, com o cesto quase vazio, só com alguns agradecimentos, né? Então isso mostra a disposição sempre das pessoas, né? É sempre querer para si, mas não entendem que antes de pedir, sua vida deve estar de acordo com
a justiça de Deus, que é todo o código de Deus para nós. Não é? Todo o código. Então, no Sermão do Monte, que agora ele está encerrando, vamos lembrar das 8 bem-aventuranças, né? Que ele já começa com as bem-aventuranças e termina com as 2 casas que vamos estudar semana que vem. 2 casas, 2 destinos. Né? Uma casa tem alicerce, outra casa está sobre a terra, sobre a areia. Vem o temporal, aqui está sobre a rocha, que é Jesus, fica firme, fica de pé. Quantos temporais nós enfrentamos ao longo da nossa vida? O que tem Jesus como a base invisível da sua vida, porque o alicerce fica invisível, né? A gente vê só as paredes, né? O rodapé. A gente não vê o alicerce, por exemplo, deste prédio do templo. Mas ele está aí, segurando todo o peso. Porque se ele não for bom, vai ter rachadura nas paredes, e aí com o tempo vai ruir a construção. Então quem tem a vida sobre Jesus, que é a rocha, vai vir temporal, vai vir ventanias, tempestades, situações difíceis. Ele vai ficar firme. Porque ele está firme na justiça do Senhor, justiça nossa que é Jesus. Né? E o que não tem Jesus na base invisível da vida, vai cair. E vai saindo aí falando mal da igreja. Como a gente ouve aí, né? Bem lembra o pastor Luiz Alberto Saião. Não vou lá na igreja porque está cheio de hipócrita. Não sou como os demais. Né? Não vou lá, cheio de gente hipócrita. E ele não vê que, na verdade, ele é um hipócrita ao dizer isso, né? Porque os pecadores remidos se humilham e vêm. E como ele tem outra frase do pastor Saião que eu gosto, é a seguinte: quem está limpo não é quem nunca se suja, é quem sempre se lava. Então os pecadores remidos vêm buscar o perdão de Deus, pelo sangue de Jesus, não acusando ninguém. Eles vêm adorar a Deus porque a casa é de Deus, a adoração é para Deus, o culto é para Deus. Entre os pecadores penitenciados, o pastor citou aí o exemplo da servidura, né? Lá de Provérbios 29. Esses não têm a servidura, se humilham e vêm adorar a Deus e buscar a presença de Deus com o povo de Deus. Vêm orar na oração coletiva, mas praticam também a oração individual em casa, ou oração doméstica com a família, no culto doméstico, não é? Então a oração é comunhão com Deus, a oração é prática da justiça de Deus, é orar conforme a vontade de Deus. Então, à medida que eu vou lendo a Bíblia e obedecendo, eu vou entendendo como devo orar, o que devo pedir, como pedir, né? Então, que nós, antes de querer qualquer coisa de Deus, entendamos que Deus é sempre a nossa maior necessidade. Tendo Deus, nós temos tudo. É como aquele jovem que o pai prometera um carro, fiquei sabendo desse caso, quando ele colasse grau na universidade. E aí, moço ansioso, no dia da formatura, o pai deu uma Bíblia para ele. E ele ficou tão revoltado, que ele foi embora de casa. Passado alguns anos, o pai faleceu. E ele veio para o velório do pai, foi procurar aquela Bíblia que ele largou lá, que ele abandonou. E folheando a Bíblia e lembrando do pai, ele achou o cheque do carro dentro da Bíblia. O pai mostrou para ele que o mais importante não era aquele carro, era buscar a Deus. E ele perdeu a comunhão com o pai, naqueles anos que ele foi embora de casa, revoltado. Perdeu a comunhão com Deus. E agora ele só lamentava a sua dureza de coração. Então é isso. Deus é a nossa maior necessidade. Então, quanto mais você tem, quanto mais Deus permita que você tenha, mais se humilhe. E compartilhe. Que o princípio do maná é: o que tinha muito não sobrou. Paulo lembra lá em Coríntios. E o que tinha pouco não faltou.
Quando eu vou aos velórios, geralmente eu lembro, no caixão não tem gaveta, você não leva nada. Nada. E mais, quando a funerária vai pegar a pessoa, seja se morreu em casa, no hospital, não sei como é que é, mas sei que em casa, sei que é assim. Tira toda a roupa. E vai nu dentro da caixa funerária, para ser preparado para o velório. Aí a família compra roupa, agora vai vestir aquela pessoa para o velório. E mais, se eu cair aqui agora, se os vivos que aqui estão não tomam previdência, onde eu cair eu vou ficar. Se não me levarem para ser velado, também não vou ser velado. Se não me sepultarem, também não tem como, eu não vou me sepultar. Não é? Então, tudo isso é para a gente ver que a gente não é nada. A gente deve realmente se humilhar, deve estar sempre em comunhão com Deus, não preocupado com o que vai receber, mas preocupado em ter comunhão. Oração, antes de tudo, é comunhão com Deus. Por isso que alguém já disse, nada é tão urgente quanto orar. Né? E com certeza, pastor Gabriel, nosso diácono William, nosso diácono Flávio lá na transmissão, todos nós já passamos situações onde nós antes oramos e pedimos a direção de Deus e Deus iluminou e orientou. E saímos bem-sucedidos, porque demos a Deus a prioridade. Né? E também quero terminar essa minha parte com Mateus 6:33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Dia de manhã, cuidará de si mesmo. Tempos do saudoso passou aqui uma pessoa formada na área da medicina e não conseguia trabalho. Interessante, que médico sempre tentava, ela não conseguia. E aí eu falei, será que Deus não está testando você para primeiro você servir a quem não precisa? E aí um dia houve uma situação de emergência aí, numa das missões, e eu pensei se ela não poderia atender, fazer uma consulta àquela família tão carente. E ela foi. Medicou e atendeu. Não foi uma semana ou duas que conseguiu um trabalho. Trabalhar. E onde ela ficou muitos anos ali. E eu não sei agora se ela voltou para São Paulo, né? Mas sei que... Mas olha só, Deus só estava testando ela. Aqui mesmo, né? Quantas pessoas que já passaram não conseguiam trabalho? Mas por que você não presta serviço para alguém? E já começa em casa. Põe o lixo na rua, limpa o quintal, lava uma louça, varre a casa, às vezes ajuda a mamãe ou a esposa a passar uma roupa, vai visitar uma pessoa pobre e leva uma cesta, vai visitar um idosinho, né? Preste serviços e aí Deus vai mandar tudo que você precisa, né? A oração é um momento maravilhoso para a gente realmente abrir nosso coração, colocar para Deus nossos medos, ansiedades, agradecer a Deus por tudo, né? E estar sempre pronto para obedecer e saber que a vontade de Deus é sempre boa, agradável e perfeita. Mas eu não vou saber essa vontade se eu não ler a Bíblia. São duas lutas que o crente tem por toda a vida, inclusive os pastores, né? O pastor Aníbal, no seu livro Crente Leia a Sua Bíblia, ele fala lá, interessante que aqueles que mais mandam ler a Bíblia são os que menos leem. Quem são os pastores? Porque o pastor ele decora muitos textos, então há uma tendência dele ignorar a leitura da Bíblia. Não ler a Bíblia. Então temos que todo dia estar lendo as Escrituras, examinando. Né? É uma batalha espiritual, orar e ler a Bíblia. Tem que vencer todo dia. Orar e ler a Bíblia. Orar e ler a Bíblia. Na oração você fala com Deus. E quando você lê a Bíblia, Deus fala com você. E lendo sempre a Bíblia,
O Espírito Santo vai iluminar você sobre o que deve pedir, como pedir. Ele vai te orientar. Não é? E que Deus nos ajude a realmente desenvolvermos, não é, a prática da justiça de Deus. Muito bem. Nós vimos aqui pelos nossos pastores a importância da persistência na oração. Mas para você orar, é preciso que você reconheça que depende de Deus. E é preciso também que você reconheça que precisa ter um relacionamento com Ele. Você já fez essa escolha reconhecendo que Jesus é o seu Senhor e Salvador? Você já o reconheceu como Senhor e Salvador da sua vida? Você sente alegria em compartilhar com Ele a sua vida, os seus momentos, pedir a Ele a orientação para tudo aquilo que você quer fazer ou pretende fazer, para ver se essa é a vontade de Deus para você? Se você ainda não fez, é necessário que você tome essa decisão, reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador. E desenvolva uma vida de leitura da sua palavra e uma vida de oração, pois isso é que vai dar sustentação à sua vida cristã. Se você já tem Jesus, é necessário, como o pastor disse, que nós nos esforcemos, vencemos a batalha espiritual todos os dias, né, de orar e ler a Bíblia, porque é necessário para a nossa saúde espiritual que nós façamos isso. Nós vamos agora passar aos pastores para suas considerações finais e em seguida nós queremos fazer um convite muito especial para você. Eu agradeço a Deus pelo privilégio de ter estado aqui nesta noite, ouvir o nosso querido pastor Edson, nosso presidente, o nosso diácono William, e estar aqui no convívio com o Flávio Claudino, nosso brilhante diácono que faz tudo na sonoplastia aí. E com os nossos como é que fala mesmo? Internautas, quase que eu não lembro a palavra. Que Deus abençoe a todos os que estão conosco nesta noite, ouvindo essas explanações aqui, e que o Espírito Santo possa realmente fazer um trabalho divino, poderoso e todo eficaz no fortalecimento, na edificação das vidas que participaram não só desse, mas dos vários trabalhos da igreja, né? E que eu mesmo estou saindo fortalecido e orientado daqui, né? Nós precisamos ser despertados diariamente. Há um princípio no ensino que diz, o princípio da repetição, que é preciso repetir. E nas questões espirituais, mais a miúde ainda. E foi muito bom ter estado aqui. Espero que seja esta a sensação de todos que nos acompanharam nesta noite. Realmente, meu prezado pastor Gabriel, muito bom ter ouvido as explanações do pastor, não é? E estar aqui com o nosso amado William, nosso amado Flávio, né? E isso na palavra de Deus é sempre. Tivéssemos aqui 20 pastores, cada um daria, né, nuances maravilhosas, né, como ouvimos o pastor Gabriel, e procuramos também dar a nossa participação. Então, que Deus nos ajude realmente a valorizar a oração, né? E sabemos que toda pessoa que realmente... porque o segredo da oração está na oração privada. Você conhece um crente que ora na vida privada já pelo tom de voz dele. Quando ele ora publicamente, você percebe que ele tem uma intimidade especial. Você sente, né? Então é muito importante. E o hipócrita que quer fingir que ora muito, você já percebe no tom de voz dele que não é. É muito importante, não é, a gente entender isso, né? Estar sempre em oração, orar e sem cessar, sempre em espírito de oração, o tempo todo, mas tem que ter aquele momento especial onde você ali vai estar orando, meditando, né? Dizem que Budi fazia isso ajoelhado, ele lia a Bíblia ajoelhado, né? Ia lendo e orando, né? Então, em tempos assim mais difíceis, é muito importante, né? Mas quando você tiver que fazer isso, você vai saber.
Você vai saber. Né? Cada um aqui sabe. Você vai estar ali diante de Deus, ajoelhado, lendo e orando, e apresentando os seus problemas, sua vida, né? Agradecendo, sempre agradecer mais a Deus, né? Porque Ele faz tanta coisa que a gente nem percebe. Nem percebe. Como Deus nos ama, como Deus cuida de nós, né? E sempre, realmente, em oração. E os ímpios, como eles estão na mão do diabo, eles percebem quando você está em oração. Eles percebem. Passei por um assalto vindo do Rio de Janeiro em dezembro de 91. 2 ladrões entraram. Um foi para frente para dominar o motorista e o outro ficou no meio. E ali mentalmente comecei a orar. E ele já falou para mim: tio, não precisa rezar. Não precisa rezar, não. Não precisa. Como é que ele percebeu que eu estava orando? Porque eu estava orando mentalmente. Eles percebem. Então, muito importante. Estar sempre em oração. Às vezes está andando na rua, eu, William, o pastor Gabriel, você mesmo. Às vezes você vê uma situação de justiça, você clama: Senhor, intervém ali. Opera ali, Senhor, a tua justiça. Então nós temos oportunidade para orar o tempo todo. Né? Está dirigindo, enquanto o sono não vem, a gente sempre em oração. Que Deus nos abençoe. E sempre lendo a palavra e orando. Na nossa vida secreta que só Deus vê. E é aí que você mostra se você realmente ora ou não, se você levanta de madrugada para orar. Né? Deus está vendo tudo, Ele sabe. Se você lê a Bíblia. Pode ver que em profissão de fé eu gosto de fazer essa pergunta, né? Ora todo dia? É uma pergunta simples, mas que mostra. Lê a Bíblia todo dia? Mostra o crente genuíno, né? Porque não é estranho que os filhos do William não queiram falar com ele? Natural é que eles queiram, Daniel e Emmanuel queiram sempre conversar com o papai. Não é? Então se somos filhos de Deus, é natural conversar com Ele. Está sempre conversando com Ele, né? Em oração. Isso é maravilhoso. Muito bem, nós estamos chegando ao término de mais essa mesa de explanação bíblica. Eu queria fazer um convite especial para você. Você é nosso convidado a estar conosco aqui, nos nossos cultos, nos momentos especiais que nós temos aqui na nossa PIBPP e também nas nossas missões e pontos de pregação. Nós temos o culto às 9 horas da manhã, onde nós abordaremos a próxima missão dessa EBD, encerraremos esse trimestre, né? Você é nosso convidado, venha participar conosco. Nós estaremos reunidos aqui a partir das 9 horas da manhã, com o culto e depois a Escola Bíblica Dominical. Você é nosso convidado especial, venha estar aqui conosco, participar conosco desse momento importante de aprendizado da palavra do nosso Deus. Também louvor e adoração ao nosso Deus. Também temos o nosso culto noturno às 19 horas. Você é nosso convidado especial. Esteja aqui conosco, venha participar, venha ter esse momento de aprendizado da palavra, de comunhão com a igreja. Momento muito importante. Você será sempre muito bem-vindo aqui em nosso meio. Também temos as nossas programações nas nossas missões e pontos de pregação. Acesse lá o site PIBPP e você terá as informações necessárias, como o endereço, né, no nosso boletim, de todos os pontos de pregação, as nossas missões. Você será sempre muito bem recebido aqui em nosso meio. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença do pastor Benedito Gabriel e a sua explanação, pastor Edson Borges de Souza, nosso irmão Flávio Claudino de Araújo, que está na transmissão e no som, e a você que nos acompanha ou que irá nos acompanhar em algum momento. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e você possa entender o recado que o Senhor tem para o seu coração, deu ao seu coração nesta noite. Nós vamos encerrar esse momento com uma oração. Convido o pastor Edson Borges para fazer essa última oração e com isso encerraremos essa mesa de explanação bíblica. Ó Deus eterno, muito obrigado por esse momento tão especial aqui com o nosso amado pastor Benedito Gabriel, nosso amado William Martinez, diácono William, e nosso amado diácono Flávio Claudino,
Agradecemos cada um dos irmãos sintonizados nesta mesa de explanação, acessando, os que vão acessar depois no decurso do tempo. Se alguém, ó Deus, que nos acompanha, que ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador, que atenda ao convite do irmão William e venha também receber Jesus na sua vida e ser um súdito do teu reino, confessando os seus pecados ao Senhor por meio de Jesus e buscando a certeza da salvação em Cristo. Agradecemos também ao nosso amado Silas Santana, que tem expectativa de voltar em breve para Prudente. Continua a guardar a vida do teu servo e a restaurá-lo. Também aquele bebê Ravi, bebezinho, e tantos outros que estão em nossa lista. Ó Deus, guarda todos esses casos, a Manu também, que temos orado pela Nádia, o pedido da Nádia a Manu, e nossa Elvira Purim, nossa Sidneia Martins, enfim, cada nome impresso em nosso boletim. Abençoa o nosso encontro de missões, nesse final de semana com o pastor lá de Coatá, pastor Josias, cada irmão que virá das missões e pontos de pregação, cada um dos nossos pastores. Abençoa, Senhor. E assim nós oramos, em nome de Jesus, pedindo que o nosso país sempre seja um país livre, para ir e vir, na liberdade de consciência, de ir e vir, um país sempre voltado para Ti. Guarda o nosso país, ó Deus. E assim oramos em nome de Jesus. Amém.